Fala galera, boa noite, Mari Gabi na área com a live Tomando Uma com a Mari Gabi. Terça-feira chegou e eu vou usar aquela velha frase: seja bem-vinda, terça-feira, sua linda. Olha aí, até combinou, né? E aí, todo mundo já online. Hoje a live vai ser muito bacana, todas são na verdade, mas aí eu tô tentando trazer cada vez mais assuntos onde os meus seguidores se identifiquem, né? E é isso, que faça sentido. Tô com uma saudade aí de todo mundo. Afinal de contas, no dia da live tem muita troca. A gente troca informações, a gente compartilha histórias, coisas boas. E esse é o intuito dessa live. Compartilhar histórias, porque tem, como eu sempre digo, tem muita história boa por aí. Tem muita gente para contar muita coisa boa para nós. Então, eu vou dar uma boa noite para Kátia Souza, linda de morrer. Vocês estão vendo aí o meu look, né? O meu cabelo incrível, a minha make maravilhosa. E é o pessoal do Lux Concept Hair aqui no Tatuapé que está cuidando de mim. Então, para vocês que me acompanham, para vocês que são do Tatuapé, o Lux Concept Hair fica na Rua Apucarana, número 1652. Quem faz a minha make é a Kátia, como podem ver, né? E ela já está online aqui, um grande beijo para ela. E mandar um beijo também para Natália, que está online, para Marília, para o pessoal da Bota Parandá. Boa noite, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai bater um papo delicioso, que a gente vai falar sobre ressignificar. O Natal tá aí e eu acredito que esse é um período que a gente esteja pensando muita coisa, né? Tem muita gente que fica tocada no período do Natal. Então a gente pensa bastante coisa, a gente busca, né, o que passou durante o ano. Esse ano não foi nada fácil. Então vamos tentar trazer coisas boas, o que há de melhor. Um beijo pro Maicon Souza também, que tá online. Natália Morgado, um beijo gigante para você aí também. Eu espero que todos acompanhem a live até o final, porque a live sempre é feita com muito carinho. Tem muita gente nova chegando, então vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Mari Gabi e o intuito dessa live, todas as terças-feiras, é trazer um papo gostoso. Que alguém tome uma comigo, né? E a gente converse num assunto... um assunto descontraído, um assunto gostoso de ser falado e histórias. Eu quero histórias que possam inspirar pessoas, né? Porque tem tanta coisa boa e nada melhor do que a gente compartilhar essas histórias. Bem, um beijo para Thalita Medeiros também, que está online, obrigada. E durante a live eu sempre peço, entrem, né? Mandem suas mensagens, vamos tentar interagir aí também para o meu convidado, que a gente está aqui para responder as perguntas também, certo? Eu já vou convidá-lo. Eu quero saber, enquanto isso, de todos, como todos estão. Deixa eu procurar o meu convidado aqui. Daniel Iazzi, que é uma honra poder falar muito tempo. E nós tivemos a ideia de fazer a live para contar sobre esse livro dele, né? Boa noite! Eu entrei de surpresa. Eu falei, eu vou entrar com quem não quer nada, vou assistir, ela vai me colocar, de repente, tá, eu caí de paraquedas aqui. Meu Deus do céu, Brasil. Boa noite, seja muito bem-vindo à minha live. Ah, eu que agradeço, boa noite. Para mim é uma grande oportunidade, uma honra estar aqui presente com esta deusa da rádio brasileira. Daniel e Asa, eu estou muito contente que vamos bater esse papo. Tem muita gente nova aqui entrando, então eu estava contando um pouquinho do intuito dessa live, que é a gente bater um papo e contar histórias, né? Porque tem tanta coisa acontecendo ruim por aí e a gente quer fazer o contrário. A gente quer trazer coisas boas, queremos trazer histórias. E histórias agregadas só a coisas interessantes, né? Compartilhar coisas boas. Então, boa noite. Obrigado por ter aceitado esse convite, que para mim é uma honra. Eu admiro muito você e ao longo da live o pessoal vai saber. E, por favor, bem-vindo e apresente-se, né? Quem é o Daniel Iazzi? Olha, até hoje eu me pergunto isso, viu? Quem sou eu? Qual é a minha parte neste mundo? Qual é a parte? Nossa, e complicou mais ainda. Qual é a minha função, a minha missão aqui neste plano espiritual? Bom, eu sou o Daniel Iazzi, eu sou ator de formação, sou formado também em propaganda e publicidade, fiz um ano de psicologia, sou dramaturgo e escritor.
E esse ano, no final do mês de novembro, no dia do meu aniversário de 40 anos, eu lancei o livro A Fantástica Bolha de Marina. Gente, essas luzes de Tcharam! Que eu fica uma tive, luz na... Olha! eu tive a honra de receber o livro e os agradecimentos eu vou deixar para o final, porque a gente tem muito o que dizer sobre isso aqui, sobre isso aqui não, sobre esse livro, né? Muito gostoso, uma leitura deliciosa, que você tá de parabéns. E assim, lendo o livro, eu vi que tem tudo a ver com o que nós estamos passando, né? Então, eu gostaria que você já iniciasse falando um pouco sobre o livro, porque, primeiro, né, meus parabéns, porque a leitura é uma delícia e, como eu estava dizendo, são boas indicações para todo mundo que acompanha a gente, né? Olha, esse livro eu trabalho nele há mais de 10 anos, porque ele foi engavetado muitas vezes. E eu não imaginei que fosse acontecer uma pandemia, né? Mas só para situar algumas pessoas, a história de um pai que tem uma mãe que é casado com uma mulher que trabalha fora, fica o dia inteiro ocupada com o trabalho dela e quem cuida da filha deles é o pai, né? E o pai, ele é obstinado em super proteger a filha. Então ele começa a criar, olha quem tá aqui, o Will. O Will Rafael, um beijão para ele. Inclusive, tem muita gente que a gente pode mandar beijo, né? O Will Rafael, o Maikson, Cleire Santos, Nick, Patrícia Machado, Bruno E Pati. Cardoso. Ó, arrasaram. Obrigado por estarem online aqui acompanhando o nosso bate-papo. Olha, a Mari é uma simpatia, né, gente? Ela cumprimenta todo mundo. É uma gracinha. Ó, então, aí ela tem a Marina, tudo gira em torno da Marina, né, que é a personagem principal, protagonista, e o pai ele é obstinado em super proteger ela, e ele começa a inventar espécies de EPIs, equipamentos de proteção individual para a filha, só que são equipamentos lúdicos, com materiais que nós mesmos poderíamos fazer, digamos assim. E você não entende muito se são brinquedos ou são equipamentos, se são equipamentos de proteção individual. Só que esses equipamentos, eles vão num crescente. Então começa com uma brincadeira, né, uma bota de tropeço, uma máscara anti-espirro, e as coisas vão se desenvolvendo até que culmina na fantástica bolha de Marina, por isso que o livro tem esse nome, que é uma bolha super protetora e divertida, lúdica para a filha poder ir à escola, ir aonde ela quisesse e os pais poderiam ficar tranquilos que ela nunca pegaria nenhuma doença, se machucaria mais, enfim, nunca mais teria nenhum problema dentro dessa bolha. Dentro dessa bolha. Posso ler só um comentário da Lene que ela escreveu aqui? Pode, manda ver nos comentários. São importantes. Pois é, mas eu não sei o que eu fiz, que eu deslizei a tela e eu subi um monte de coisa rápida. Esse negócio de live, ninguém aguenta mais, tá todo mundo atrapalhado. Deixa eu ver Não, aqui, você cara. não pode dizer que todo mundo aguenta mais, porque eu estou galgando o sucesso da live, né? Pelo amor de Deus. As pessoas têm que aguentar a live até o final de suas vidas. Não, eu como um bom sagitariano, e eu acho que até para o pessoal ficar aqui com a gente, eu sei que ninguém aguenta mais live. Mas esta live é a única que vocês aguentarão. Por quê? Eu não Porque é tenho Mari muitas e Gabi. dúvidas. Exatamente. Eu acho que todo mundo deve acompanhar, porque estamos tentando, né? Trazer coisas boas, independente aí da nossa brincadeira. Esse bate-papo é que a gente traga coisas boas, histórias, compartilhe histórias também, igual a sua do livro, da Fantástica Bolha de Marina. E sobre o livro, eu achei, Daniel, genial, porque ele engloba questões que nós estamos. Assim, ele foi escrito há 10 anos atrás, só que ele está super atual. Então, como que tá na sua cabeça isso? Assim, de repente tem uma máscara de espirro no livro, né? É um livro muito lúdico e é gostoso, uma leitura gostosa que de fato prende a gente. Eu posso falar porque né, eu li, não terminei ainda, mas eu estou lendo e assim, eu estou me deliciando no livro. E eu queria que você falasse essa relação do que nós estamos vivendo hoje, essa questão pais superprotetores, né? Porque você englobou no livro vários assuntos. Os pais que são super protetores
e a questão que o pai cuida mais do filho e a mãe sai para trabalhar e ela sai full time e ela não tem o tempo ali de ver o crescimento da criança. Conta um pouquinho mais, porque eu achei muito interessante. Bom, deixa eu só fazer um adendo. O livro comecei a escrever há 10 anos atrás, mas eu terminei ele em 2018. Na verdade, eu acho que eu escrevi, eu já devia ter uns 70% do livro, eu escrevi os outros 30% em 2018. Ou seja, muito antes da pandemia, de qualquer forma. A questão do pai, na verdade, surgiu, brotou naturalmente. Só ver a Lene disse, esse livro é maravilhoso, um best para este momento atual no mundo. Você colocou a questão do pai, que você... Qual foi a outra pergunta mesmo? Desculpa. Do Porque o pai. que acontece hoje em dia, você englobou no livro vários assuntos que são muito relevantes hoje, né? Com a questão da pandemia, os pais ficaram mais com os filhos. E aí também acontece essa questão do pai ser o super protetor e a mãe que sai para trabalhar, que fica fora o dia todo, que não acompanha esse crescimento, que também comenta-se muito, né? O pai trabalha, a mãe, os papéis foram invertidos nessa Isso nossa que você cabeça. chama essa live de ressignificação, ou se ressignificando as famílias. Eu acho que, na verdade, esse assunto ele é mais amplo do que pai e mãe, de função de pai e mãe. A gente está num momento de ressignificar a família, não só a família homem-mulher, né? Hoje a gente tem aí homem, dois pais, duas mães, ou o pai que é o dono de casa e a mãe que trabalha fora, ou o Exato. contrário. Então, na verdade, não existe mais aquela fórmula, né? Aquela coisa padronizada, digamos assim, que na verdade nunca existiu, nunca foi padronizado. Mas claro que nós vivemos aí durante muitos séculos como o pai, a figura masculina, como a figura do provedor, né? E nessa história vale ressaltar que a ausência da mãe não é falta de amor e que a mãe, por estar fora o dia inteiro, não significa que ela também não seja uma agente super protetora nessa história, porque ela é Sim. conivente com o pai o tempo todo nessa super proteção. Os pais, eles podem ser, quando a gente fala o tema, né, super proteção, nós não estamos dizendo que os pais estão ali em cima da criança, super protegendo ela fisicamente falando. Nós podemos chamar de superproteção quando os filhos vão para uma escola que é murada, que tem cerca elétrica e que coabita com outra realidade que está ali a poucos quarteirões, que pode ser uma comunidade ou algo do gênero, que não conversa com aquela realidade dentro dos muros, que seria uma espécie de bolha também. E Uhum. agora E as crianças, na verdade, os filhos, né, eles estão numa nova bolha, que é a bolha de casa, dos apartamentos, das casas, né? E exatamente. Também tem essa questão que é muito importante da gente levantar, né? Porque hoje em dia também mais um dos assuntos aí que você abordou e que tem essa questão que os pais estão mais em casa assim com os filhos e estão mais foram forçados a isso, né, Daniel? Então eu imagino também como que ficou na sua cabeça esse livro tá tão atual em relação ao que nós passamos hoje. Do olha, eu tipo, acredito lá. não, pode falar que a internet está dando umas pipocadinhas. Tá, mas você está conseguindo me ouvir bem? Sim. Eu acredito que nada é por acaso, né, Mari? Eu até estava conversando com a Cíntia de George, que foi minha mentora, uma mentora nesse processo para mim. Eu falei, e agora? Eu não era esse o assunto. A bolha era uma metáfora, era um livro de realidade fantástica. Para quem não sabe, realidade fantástica, tipo Black Mirror. Até eu falava isso, que é um Black Mirror para criança, porque o que é a realidade fantástica? É uma realidade extraordinária que não seria possível, ou até poderia ser possível em algum momento futuro. Uma história que se passa num prédio de 2.000 andares, por exemplo, seria uma história de realidade fantástica. Então, Aham. essa bolha é uma bolha factível, ela poderia ser construída, né? Certo. E, mas para mim, aquilo era fantástico. Agora, nesse novo cenário, ela deixou de ser fantástica,
porque você vê que eu vi muitas imagens, inclusive, tinha uma espécie de, não sei se você já viu isso, tem agora uma espécie de uma mochila bolha com a alça e que a pessoa fica metade do corpo dela dentro de uma bolha. Não, não vi isso daí. Tem alguma cocriação do Daniel Yazzi? Você já pode É, patentear isso, ué. pois é, né? Aliás, se alguém um dia fizer uma bolha, a patente é minha. Ah, Diga-se de passagem. Isso está gravado aqui na live, viu? a bolha é uma metáfora, evidentemente, né? Só que é uma metáfora que se tornou realidade. Então, é muito confuso nesse aspecto, né? Porque eu tô. O livro é uma crítica, né? A, a superproteção, mas não. Eu faço questão de mostrar que os pais eles fazem isso por amor, é por instinto de amor, não por crueldade, entende? Sim, e Todo pai. acredito também que é um excesso, né? Para muitos vão dizer que é um excesso, que é um excesso de amor, talvez querer uma proteção excessiva em cima desse filho, que até no livro você comenta, né? O bullying, porque existem todos os fatores que estão no livro, são fatores que são cotidianos para uma criança que está na escola. Né, que tem aquela criança que é escolhida a dedo, que todo mundo, que a escola inteira vai, né, vai tirar uma onda, vai brincar, vai mexer, vai dar apelidinhos, enfim. E aí o pai cria essa bolha justamente para evitar que essa criança passe por isso, né? Evite que ela passe por esses transtornos. E agora, Daniel, uma outra pergunta. Como foi a criação, o processo criativo do livro? Como você foi linkando isso? E aí depois vem a história da ilustração do Pedro Henrique Moutinho também, que é fantástico. A ilustração dele é incrível no livro, que a gente vai lendo e você vai vendo as figuras e vai vindo a imaginação na cabeça, né? Incrível. O Pedro fez um trabalho primoroso. O Pedro ele foi meu amigo de infância, a gente fez teatro juntos quando a gente era pequeno. A gente ficou alguns anos afastado, não por briga, por nada, a vida nos afastou. E daí, quando eu comecei a escrever esse livro, eu sempre pensei nele. Daí teve esse reencontro, ele é ator, artista plástico, aliás, um tremendo artista plástico, e eu sabia que ele faria um trabalho ímpar, incrível. E daí a gente fez esse processo, o início desse processo foi junto. A gente se encontrava toda semana para ler o livro, eu lia junto com ele, uma hora eu lia um capítulo, ele lia outro, depois eu passei a ler todo o livro e ele ia lá fazendo os desenhos. E ele sempre teve essa ideia de fazer um desenho que as pessoas pudessem completar com a imaginação. Então você vê que ele não entrega as coisas de bandeja com os desenhos. É como se fosse um croquis, né? A gente está pensando em algo, fez um croquis, daí a partir dali você finaliza como você quiser, né? E isso É, conversa, como dizem, né? Conversa muito bem com o livro. É fantástico, genial. ele fez um trabalho extraordinário. E com uma proposta que algumas ilustrações são mais de 100 ilustrações, algumas parecem que foram feitas por criança, que era a ideia dele, e algumas ele já usou traços mais clássicos. Então ele mescla os estilos, porque esse é o estilo dele, eu brinco. Você acha que você não tem estilo porque você mistura todos os seus estilos, mas esse é seu estilo, misturar todos os estilos. Resumindo, é isso. E até a Lera, é que aqui eu leio os nomes que estão no Instagram. A Lena, Como é que é? Lefa, Lena, não, é peraí, não sei. Lefarabote. Não, não, Lefarabote. é Lena Farabotti. Pode Lena chamar de Farabote. A Lena está isso. comentando algo muito bom, né? Que esse livro faz a gente pensar, voltando à questão do ressignificado, porque a gente está em casa, estamos refletindo mais esse período, pensando mais na nossa vida. E aí ela comentou algo importante, né? Quando a gente ama muito, a gente quer colocar alguém numa bolha. E como esse processo de criação, quando você fez né? Enquanto você escrevia o livro, você focava ele no infanto juvenil ou também pensava que os pais, né, pudessem se identificar com o livro? E como, né? Porque acredito que tem muito pai que deve ter lido e se identificado. Opa, sou eu tentando proteger meu filho.
Olha, esse livro, algumas pessoas, alguns adultos que já leram estão dizendo isso, que é para adulto também. Esse livro, com certeza, ele mexe com assuntos que são de relevância tanto para os pais quanto para os filhos. Sem E, dúvida. e é um livro, são 170 páginas, né? Um livro que eu tive muito cuidado de fazer com que fosse uma leitura extremamente gostosa e que conversasse também com esse tempo. Bartô, não é para morder o fio, Bartô é meu cachorro, tá? Não é para. Bartô, não agora no momento da live para acabar com tudo, sabe? Bartô, dá uma segurada aí. Oi, Bartô! Dá oi. Então, que agora eu me perdi completamente. Olha, você deixa. Olha, Daniel, vamos voltar à live. Deixa o Bartô de lado, porque eu tô sentindo. Houve alguma inspiração no Bartô? Nenhuma. Não tem cachorro. Nenhuma. Não, Bartô, não é para pegar o fio, ele tá querendo morder o fio da extensão. Olha aí. Desculpa, gente, me perdoa. Ele tá achando que é um brinquedo novo, porque essa extensão é nova e ele tá crente que é um brinquedo. Desculpa, gente. Mas o que que eu me perdi agora, eu não sei o que que eu tava falando. Vamos lá, sobre os pais que estão lendo o livro, estão se Ah, tá, identificando com ele tá. também. Ok, então é um livro que eu tive muito cuidado, eu lembrei que eu ia falar, que fosse uma leitura gostosa e que conversasse com os tempos modernos, onde as crianças, os adolescentes, os adultos querem tudo pronto e rápido. Então as pessoas estão habituadas agora, elas querem assistir vídeo no YouTube de 5 minutos, vídeo no TikTok de 1 minuto. Elas querem tudo pronto e rápido. Então o livro ele engana nesse sentido, porque os capítulos são curtos, tem muita imagem, já que a gente está no mundo do audiovisual, né? Então foi pensado, foi proposital também essa quantidade atípica de ilustrações para o livro infanto-juvenil, Uhum. para que essas pessoas que estão acostumadas a coisa rápida e pronta, que elas tivessem também um respiro um momento de reflexão com as ilustrações, né? Que elas não se Porque perdem, toda né, Daniel? ilustração é uma obra de arte, né? Toda ilustração como é um trabalho primoroso do Pedro, Sim. e é um momento que você quer parar para ficar olhando aquela ilustração, né? Exato, né? E ela também te faz viajar, te faz ir para outro mundo e ao mesmo tempo a gente vai se identificando com os personagens. Aí isso que eu queria te falar que é muito encantador. São personagens infantis, porém eu, que sou uma pessoa adulta, me identifiquei em alguns momentos, em algumas atitudes, né? E como que você fez isso? Tipo, como Que você agradável. Bartô, que fofo, né? Você ficou quietinho o dia inteiro, comportado, e agora, na hora da live esperada há semanas, você quer dar seu show. Olha, você traz o Bartô, acho que ele quer aparecer aqui nas câmeras. Pode trazer o Bartô. Se ele ficar mais tranquilo. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com os seguidores. Ele acalmou, me perdoa. Ele acalmou. Pode Então falar. vai. Não, mas agora eu me perdi. Você precisa perguntar de novo. Olha, eu vou te falar que você é o meu entrevistado que tá me dando mais trabalho com esse Bartô. A culpa é do Bartô. Tô até falando baixo, Pra porque ele não fala assim, acordar ele. para ele não ficar atacado, porque ele acha, na verdade, que eu não tô conversando, eu tô latindo, entendeu? Entendi. Que você tá brincando, né? Exatamente. Mas Bem, agora volta à última pergunta, eu por vou favor. retomar e aí vou fazer o seguinte, vou fazer diferente. A gente está tentando, eu falei que esse período aí de Natal a gente fica muito introspectivo, a gente pensa demais, né? A gente está dando valores maiores por conta de que nós passamos durante esse período que a gente está passando, né? Pandemia. E aí vem a parte do ressignificado, essa coisa de família, da gente resgatar. E aí o teu livro está muito atual em relação a isso também. Então, eu queria que você contasse um pouco também, lendo hoje ele, depois de tanto tempo que você já vem escrevendo ele, né? Já vem produzindo ele. Como hoje, para você, você enxerga e fala, caramba, né? Eu tô com um assunto tão atual, as pessoas estão te procurando para isso, para compartilharem essa ideia ou
estão te fazendo comentários do tipo, poxa, Daniel, que atual, né? Que legal essa parte de ressignificação do pai estar mais próximo do filho, a mãe também ficar nessa questão tentando manter, porque tem uma parte que a mãe até mesmo se sente isolada, né? Que ela não está junto, tão próximo da filha por estar trabalhando muito. Ela nunca consegue pegar a filha acordada. Tem uma passagem no livro que é muito comovente, que ela chega, a filha está doente, mas já está adormecida e ela dorme sentada no chão, né, encostada na cama. Então, veja bem, eu não fiz pensando nisso. Aliás, é uma característica minha de escritor, eu escrevo muito por minha intuição. Às vezes eu não sei direito o que eu estou dizendo, mas eu sei que aquilo tem que ser dito. E conforme o processo vai acontecendo, ou até depois do processo, que eu vou entender o que eu quis dizer. Porque as ideias vão vindo e eu vou escrevendo. Eu não sei direito por que eu estou escrevendo. A questão e você vê que se encaixa tudo perfeitamente com o que a gente está agora, eu sei o porquê, né? Sim. Então, a gente está muito vivendo esse momento de ressignificar a família em todos os aspectos. E agora, nesse momento, tem muitas pessoas desempregadas e pais desempregados, ou mães, ou só a mãe que está empregada e o pai não. E daí, do que a gente chama esse pai? Como é que a sociedade vê esse pai? Ele é um desempregado ou ele é um dono de casa? Ou ele é alguém que tem uma função crucial ali enquanto a mãe sai para trabalhar? Ele tem um trabalho dele, vamos dizer assim, doméstico, mas que é fundamental até para a mãe poder ir trabalhar tranquilamente, poder também cumprir o seu papel com a família. Afinal de contas, a gente está numa sociedade capitalista onde você precisa de recursos para sobreviver. Não é Exato. maldade, é uma Não, e qual é necessidade. Exato, e é uma necessidade que a gente sempre se pergunta, né, Daniel? Qual é o problema disso acontecer nas determinadas casas onde acontece, dos papéis serem invertidos, né? Não, eu acho que eu não gosto nem de usar a inversão de papéis, mas sim Porque se a um gente fala jeito em inversão, diferente, né? se a gente fala em inversão, a gente já está acreditando que o certo é a mulher em Exatamente. casa e o marido trabalhando. Mas, de qualquer forma, não é errado falar inversão, porque a gente foi habituado durante séculos a acreditar nisso. E Uhum. também, como eu disse, vale ressaltar que agora e sempre, né, existiram as famílias LGBTQIs, né, nem dois pais, duas mães. Então tem tudo isso que é essa ressignificação. E isso é muito E bacana da gente dizer, porque mais uma coisa que está super atual, né? Essa ressignificação. Esse pai que está em casa cuidando do filho e a mãe que está trabalhando. E precisamos mudar um pouquinho essa cabeça, né? Qual é o problema disso acontecer de uma forma muito natural? Eu acho que é mais uma coisa aí que a gente busca na live, ter essa troca de ideias de que as coisas podem ser diferentes do jeito que a gente está habituado, né? Do jeito que a gente sempre esteve habituado. E aceitar que ok, que isso seja assim, que isso é normal, assim como todos os outros jeitos que existem também, né? Que a gente dá uma olhadinha de rabo de olho do tipo, não é o que eu estou acostumado. e você vê que a relação é extraordinária do pai com a filha, ele se dá super bem com Sim, ela, ele é alucinado pela filha, ele gosta de cuidar da filha. Não é isso. Quem somos nós para julgar e dizer o que, né, e padronizar as coisas? A gente está no momento exatamente. na verdade, de destruir todas as coisas que seriam conservadoras e perturbadoras, porque eu acho que tudo que é conservador é perturbador, até termina com dor, né, ambos. Porque se você for pensar, eu acho que as pessoas, quando criticam, por exemplo, qualquer tipo de família que exista, elas esquecem que tem os filhos e que esses filhos também estão sendo atacados e Com que eles também vão certeza. ter sérios problemas durante a criação. Então tem um momento do livro, por exemplo, que a Luna zomba, né, debocha da Marina, dizendo que agora finalmente, quem sabe, o pai dela vai poder ter um emprego de assistente na NASA ou em algum lugar, num laboratório científico.
Então, ou seja, né, um bullying que ela sofre na escola por essa visão preconceituosa da sociedade, de que o pai não é um dono de casa, o pai, por ser homem, ele é um desempregado. A mulher já não, a mulher Exatamente. ela é dona de casa. Você Então, levantou um aspecto muito importante. a gente fala muito do preconceito com a mulher, mas eu acho que está na hora de a gente começar a falar também do preconceito com o homem, em todos os aspectos. Né? O homem precisa ser o provedor, o homem precisa de um emprego, e às vezes esse homem, tudo que ele precisa é de uma compreensão, uma aceitação, um acolhimento, e de falar, cara, tá tudo certo, tá tudo bem você ser o dono de casa e cuidar dos filhos. Exato, né? E até você comentando isso, eu gosto muito do tá tudo bem, pode ser assim, né? A gente não precisa, a cada coisa que a gente, a cada assunto que a gente pauta esse assunto, a gente sempre tem que levantar uma defesa, a gente sempre tem que levantar um grupo que vai defender isso, que vai defender aquilo. As coisas vão começar a ser mais normais, né? Senão tudo vai ser eternamente pesado. A gente sempre vai ter que ficar provando alguma coisa. E isso eu acho, um dos motivos, né? Foram muitos, que eu quis conversar com você foi justamente isso. O livro é um livro infanto-juvenil, porém é um livro muito atual em relação a todas as coisas que nós estamos passando, de uma forma muito lúdica, muito gostosa de ler e que faz a gente refletir de verdade sobre o nosso dia a dia mesmo, né? Isso que eu achei genial. Até mesmo porque não é porque somos adultos que nós não continuamos usando as nossas bolhas, né? E, Exato. eu lembro que quando eu terminei de escrever o livro, a minha vontade era de sair correndo pelado pela natureza, assim, gritando, sabe? Pela minha liberdade. Era uma vontade de sentir de sair da minha bolha. Porque é inevitável, por mais que você queira. Porque o que é a bolha para mim? Na verdade, a bolha é uma fronteira e um impedimento de que nós tenhamos vivências para o nosso desenvolvimento humano. Então, se você está dentro, por exemplo, se você vive agora nesse cenário que é inevitável a gente ficar dentro de casa preso, nós estamos deixando de ter as vivências humanas importantes para o nosso desenvolvimento, de ter o abraço, Exatamente. de se machucar, de dar risada, de se relacionar. Então, o livro fala sobre tudo isso. É claro que o livro não é uma crítica a quem está se protegendo, até mesmo porque ele é uma metáfora e eu não sabia que isso tudo ia ocorrer. Então não usem máscaras e curtam a sua liberdade. Não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, né? Não é essa a mensagem. E você É bom comentou. ressaltar, Exato. E você porque comentou no aí, livro Daniel. Vou até te cortar um pouquinho, porque você comentou sobre algo muito importante, a questão da bolha. E eu acho que está atrelado também ao autoconhecimento, né? Porque a gente busca a felicidade de que forma? E em todas as lives até hoje a gente tem falado muito sobre isso, sobre essa busca de felicidade, sobre esse autoconhecimento, né? O que me faz feliz? Eu vou atrás do que me faz feliz, então eu preciso sair dessa minha bolha. Então, assim, mais um assunto, né? Que está ali, eu ó, acho que nas entrelinhas do livro. a grande questão da bolha é a zona de conforto. Porque a gente acredita dentro da bolha que dentro da bolha a gente tem todos os elementos que a gente precisa para ser feliz. Então eu estou no meu apartamento acreditando que o que me faz feliz é a minha água aquecida, é a Netflix, é meu sofá confortável, é meu lençol, é minha comida, etc. E esse é o grande perigo da bolha, porque a bolha ela é confortável, ela é gostosa, ela é divertida e ela é muito limitante. Então, será que eu não estaria sendo muito mais feliz ou me desenvolvendo muito mais como humano se eu estivesse lá fora, Enquanto você vivendo vai coisas que falando, eu não sei, sim, coisas que eu não sei. enquanto você vai falando, eu vou mostrando as ilustrações do livro para as pessoas entenderem o que a gente está falando tanto de ilustração e para elas até verem, né? Não sei se aí fica legal de todo mundo ver. E aí, para verem as ilustrações como Pedro Henrique Moutinho, que foi o grande ilustrador do livro e tal, é muito bacana. E é que aqui das pessoas Aí, verem ó, assim. você consegue segurar essa página? Essa que Ih, você peraí que abriu eu já me agora? perdi. Olha só a criancinha aqui. Aí é a Luna. A Luna é a A vilã. Você vê tal Luna, né?
vê que os Ô, traços menina dela terrível. que é interessante? Os traços são traços de criança, mas ao mesmo tempo você vê que é de um artista plástico, que eles são extremamente expressivos. Ah, aí a secretária Rena, a secretária da diretora da escola, né, a senhora Panetone. Outra coincidência extraordinária que, né, essa alusão com o Natal, que a diretora se chama senhora Panetone, a secretária Rena. Daí o livro é lançado agora, na véspera de Natal. Sim, tudo fazendo sentido, né? Acho isso incrível. E a Luna já tem uns fãs aqui, né? Pelo que eu vejo. Olha, a gente tem algumas pessoas aqui que já leram o livro, por isso que elas estão participando bastante. Muitas, muitas mesmo. Agradecer a Acho todo legal mundo ler, aí. se você puder ler alguns comentários, ou eu, enfim, eu acho que seria legal. Olha, o povo aqui está comentando sobre as personagens do livro, né? Tá falando sobre a importância aí do livro, que tem uma boa reflexão sobre essa inversão de valores e vários outros temas que nos fazem ressignificar e faz tanta falta de ser falado nos dias atuais. Quem falou isso foi o Nick Patrícia Machado. Muito É, bom, rapaz. obrigada, Patrícia. Obrigada aí por participar. É, entre eles aqui, eles estão conversando também, estão comentando das ilustrações, foi uma perfeição que se encaixou perfeitamente. Muito bom. E, Daniel, só comentários bons, só coisas boas. Eu espero que desperte nas pessoas, né, essa curiosidade da leitura do livro, para que elas possam também entender do que a gente está dizendo, que faz todo sentido. A Roberta Garrigós está perguntando qual é o nome do livro. É A Fantástica Bolha de Marina. Muito bacana aqui para quem puder adquirir. Depois, no final da live, o Daniel vai passar como comprar, aonde, né, acessar, onde procurar aí os links, enfim, onde as pessoas podem achar seu livro, né? Eu só vou falar rapidinho, porque eu sei como que tem gente que não fica na live toda, então eu, como sagitariano, eu falo as coisas na lata. Caso alguém saia e já esteja interessado, o livro está na Amazon, disponível na Amazon, A Perfeito. Fantástica Bolha de Magia. Daí no final eu falo de novo, mas me perguntaram, não posso perder a chance. Sem dúvida. E aí depois, na hora que eu colocar lá o vídeo, no meu feed também eu vou marcar para as pessoas saberem e ficarem informadas. Agora, Daniel, Obrigado. vamos falar um pouco aí sobre o mundo artístico. Como foi, né? Você tem a ideia do livro e tal. Aí na minha cabeça, uma pergunta que eu gostaria de fazer para qualquer escritor e veio você a calhar. A ideia de lançar um livro nos dias atuais. Porque tem muita gente que fala, livro, né? Ainda existe essa galera que não gosta desse tipo de leitura, prefere os smartphones, enfim, ou não se apegam a livros. Existe a fatia para todo lado. Como foi colocar esse livro? Quanto tempo durou? Como funciona, né? Você ser um escritor aqui no Brasil, como que é esse processo? A gente tem um desafio que, como eu disse, que nós estamos concorrendo hoje em dia com a leitura versus Netflix, versus YouTube, versus TikTok, versus redes sociais, que os jovens e adultos têm passado em média de 3 a 4 horas por dia nas redes sociais. Tem até aquele documentário Dilema das Redes que eu recomendo na Netflix, que fala a questão do vício, que eu jamais que as pessoas estão viciadas, que tem uma coisa que chama reforço positivo intermitente com relação às redes sociais, que elas têm que é esse reforço que deixa as crianças, os adolescentes vidrados, que eles não conseguem sair do celular, que é a coisa do like, dos comentários, que isso gera um bem-estar semelhante às drogas. A gente libera dopamina, a gente quer mais daquilo, então a notificação gera uma palpitação, como se você estivesse comendo um brigadeiro. Então, as pessoas estão viciadas, e daí por isso que eu disse que esse livro ele conversa também com isso, quando ele tem uma coisa meio de série, não sei se você percebeu, porque toda hora, todo desfecho, todo fim de capítulo você quer ler o próximo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Exatamente. Ele instiga essa coisa do tipo, preciso saber o final, quero saber o que aconteceu, mas como assim? Na nossa cabeça existe isso. Então eu fiz pensando nisso, essa profusão de imagens, já que a gente está numa sociedade em que hoje
a imagem ela é muito presente nas redes sociais, em todos os locais, então as ilustrações do Pedro acabam fazendo esse papel também, e os capítulos rápidos, curtos e que prendem, que amarram uns com os outros. Foi um desafio muito grande para mim, porque esse é o meu primeiro livro, eu já era escritor, eu já era dramaturgo, mas é meu primeiro livro. E a gente sabe que o mercado editorial está em crise já há um tempo. O que não significa, gente, que não tenham muitas crianças e adolescentes que tenham o hábito da leitura, tá? Também é um equívoco a gente pensar que ninguém mais lê, isso não é verdade. Tem muitas crianças e adolescentes Exatamente. que amam Ainda ler. tem pessoas que acreditam no livro, na leitura, né? Porque o livro é fantástico. Ainda mais quando você se identifica. Eu sempre faço umas postagens aqui no meu feed sobre livro. É uma delícia você ler, você se identificar, independente do assunto que ele é, né? Que ele aborde. É muito gostoso ler. É uma delícia, né? Eu sempre falo que o livro, ele faz bem para a nossa autoestima. Toda vez que a gente lê um livro, a gente se sente mais confiante, a gente ganha bagagem, o nosso português melhora, a gente consegue desenvolver a argumentação com mais destreza, então a gente começa a se comunicar melhor, e quando a gente se comunica melhor, a gente fica mais confiante, e tudo isso junto. Então, sem falar da parte da imaginação, que é muito peculiar do livro, né? Que cada um imagina o que quer Isso dentro é daquilo, maravilhoso, né? Existe que a coisa não tem. os livros, né? A nossa cabeça vai além, vai longe. Eu não acredito na morte dos livros. Eu acho que, na verdade, a gente chegou no limite com relação às redes sociais, videogames. As coisas podem evoluir tecnologicamente falando, mas nós chegamos no limite de tudo. Se as pessoas estão passando 4 horas por dia nas redes sociais, não dá para ser mais do que isso. Já é o limite do limite do limite, porque daí, nas outras horas, elas têm que trabalhar, tomar banho e fazer as coisas que são obrigações. Então, nós já chegamos nesse ponto. Exato. Eu acho que atingimos mesmo, né? Até a Sandra, que é uma seguidora que sempre acompanha as lives, um grande beijo para ela, está comentando que a leitura é um vício bom que criamos desde a infância. Então, a gente vem com esse hábito de leitura, né? É o hábito da leitura. Bem, Eu a acho hora... que, na verdade, mais que vício, desculpa te interromper, vale ressaltar, eu não vejo a leitura como vício, eu vejo como hábito. Porque vício é o que a rede social faz. Você recebe uma notificação e você precisa ver o que é aquele comentário, você precisa ver quantas pessoas deram Naquele like. momento, né? A leitura é uma coisa mais tranquila, mais uma coisa ligada a hábito mesmo. É aquela coisa que você tem aquela hora da leitura, que é uma hora extremamente prazerosa do dia, seja lá antes de dormir ou que horas for. Então, E é uma muito questão de louco, hábito. né? Porque a leitura é o nosso momento, é o momento que a gente para, que a gente está com a gente mesmo, que a gente quer ler, que a gente quer dar continuidade àquela história que está guardada na nossa cabeça, né? Quais são as próximas histórias aí, as próximas páginas que vão surpreender. A leitura é fantástica. Bem, a gente vai caminhando aí, a hora voou, e eu preciso te perguntar algo, querendo saber de você como é que foi para o Daniel e a Asa esse período de pandemia. Como você ficou? Você já está num processo criativo de um outro livro? Como está o Daniel? Como esteve, né, o Daniel Yazzi nesse período? Eu tô bagunçado, como todo mundo. Eu tô bagunçada. Cadê a energia? Não, eu tô me sentindo. Eu tô com vamos lá. Eu acredito que a pandemia ela veio como uma oportunidade. Primeiro, eu quero dizer que eu sinto muito mesmo por todas as mais de 170 mil mortes no nosso país, sem falar no mundo todo. Infelizmente, eu acho que vai chegar um momento que todo mundo terá conhecido alguém que terá perdido alguém. Então, é um momento de guerra, né? Uma guerra invisível que nós estamos vivendo. E, ao mesmo tempo, de muito aprendizado, né? Um momento que a gente teve que olhar para dentro, teve que aprender a conviver com a gente mesmo, com silêncio, ou teve que conviver com os filhos, né? Os pais, assunto.
E eu acho curioso que mesmo os pais que agora tiveram que estar em home office com os filhos, não pensa que isso trouxe a relação de pai com filho. Tem muitos casos aí dos pais que o pai que se tranca no escritório e fica lá o dia inteiro trabalhando. Então, a convivência, na verdade, não significa nada se você não tiver uma consciência das coisas, das relações e de como aquilo pode ocorrer. Então, às vezes é uma ilusão a gente pensar que o fato de as pessoas estarem juntas significa que está acontecendo algo interessante. Muito bom você ter comentado isso, porque nesse período todo aí de lives é o primeiro tipo de comentário que eu tenho, né? Que eu escuto, que é você dizendo justamente isso. Essa inversão, porque até então a gente está acreditando que o isolamento está todo mundo ok, felizão, as pessoas estão se conhecendo dentro de casa. E não, né? E não tá indo tanto por aí. Mas e o Daniel? Como o Daniel se cuidou nesse período? Eu tive muitas novidades, né? Muitas mudanças drásticas, profissionais, eu tomei novos rumos. Antes da pandemia, eu estava me tornando Dou risada, é engraçado. Um empreendedor, porque eu dou risada? Porque na verdade não tinha e tinha a ver comigo, eu já vou explicar por quê. Eu estava me tornando um empreendedor do marketing multinível. Eu tenho um histórico na minha família de vendedores. Meu avô tinha loja, meu tio tinha loja e assim vai. E daí eu descobri esse lado meu de empreendedorismo, de vendedor, etc. Mas que era totalmente nada a ver com a minha missão aqui na Terra. Aí o que acontece? Sim. Esse trabalho do mercado do marketing multinível, ele exigia a minha presença em todos os eventos, e eram muitos eventos, né? Então eu não tinha nem tempo para raciocinar, e eu achava que eu estava fazendo algo e estava, né? Mas que não tinha a ver comigo, com a minha essência, com a minha missão aqui. A Aí o sua que essência é acontece? ser Chegou a artista. pandemia, sou totalmente artista. Aí chegou a pandemia, foram cancelados todos os eventos e daí agora é tudo online. Falei, ferrou, eu não vou ter paciência. Não vou. Um pouco hiperativo demais. Encerro o negócio hoje. Eu não vou ter paciência de ficar assistindo um monte de curso e coisa online. Zero paciência. Não dá. Fim desse negócio. Aí o que aconteceu? Eu consegui uma editora, no meio da pandemia, uma editora que topou publicar sem eu colocar R$1 e no meio da crise editorial e tudo mais. Aí minha filha, aí eu comecei a atuar no TikTok, essa plataforma, já pensando no livro, eu comecei a fazer vários vídeos virais, tive vários vídeos que estão viralizando, teve um que passou de 350 mil visualizações. Olha que legal. Aí eu fui falando, poxa, legal, aí eu fui descobrindo, na verdade, a gente já trabalhou junto na Exclusiva FM, né, na rádio, Sim. mas eu sempre tive essa coisinha de, eu gosto muito de me comunicar, eu sou um comunicador também, eu gosto disso. E daí, no período da pandemia, eu comecei a fazer lives diárias lá no TikTok, e virou uma coisa da minha rotina. Eu faço live todos os dias, eu já tenho os meus amigos, seguidores que estão comigo todos os dias. Então, essa foi uma grande descoberta. Muito bom. Então, para você, de certa forma, a pandemia foi, diga-se de passagem, bem positiva, né, Daniel? Porque você teve que se adaptar numa questão que até então você não tinha paciência, não acreditava, enfim. Mudou e para melhor. O que acontece? Antes da pandemia, eu estava numa bolha. E até nas redes sociais, eu nunca fui muito ativo de fazer live, essas coisas. De ficar me expondo muito. Eu fiquei muito, durante um bom período, assim, na minha concha do mar, bem escondidinho. E daí essa pandemia me trouxe essa necessidade de trazer de volta a minha veia artística, então comecei a gravar vários vídeos. Gostei dessa coisa de eu mesmo criar os meus vídeos, gostei disso, de brincar disso. E
daí eu comecei a me expor bastante. E E daí eu deu super comecei a certo. também... Oi? E deu super certo. Deu. E eu comecei também a entender quem eu era através das pessoas. Porque eu não sabia, como eu não me expunha, ficava muito isolado aqui. Uhum. Antes da pandemia, já vivia a situação de pandemia, porque eu não saía do meu apartamento. Sempre fui muito. Ah, tô que eu sou escritor, né? Uma pessoa que consegue ficar horas na frente de um computador escrevendo já tem esse perfil meio de ermitão. Mas eu tenho esse outro lado de amar, eu adoro me comunicar. Precisa Então, conversar com as pessoas, né? E Daniel, é, sobre. Bem, a gente. Né, até te cortei, porque a live já está caminhando para o final. O nosso bate-papo foi assim, muito delicioso. Então eu preciso que a gente vá indo, né, para os finalmente. Eu já vou falar do livro e eu gostaria que você aí indicasse como as pessoas acham, né, o seu livro, comprem o livro, aonde está disponível para vender. E também vamos no nosso momento Tintim aqui, para quem vai o Tintim do Daniel. bom, o livro está disponível na Amazon, tá super fácil. Se vocês entrarem no Google e digitarem A Fantástica Bolha de Marina, também vocês caem direto no site da editora Autografia, que também vende o livro. O livro é para adulto também, tá, gente? Apesar de ser infanto-juvenil, tô vendo muitos adultos dizerem isso, então Tem fica aí a muitos dica. comentários, né? Arrasando aqui de vários adultos que, inclusive, estão lendo, se identificando. Acho que isso que é muito bacana, né? Se identificando com a história. A, a Morga do Torres diz, da bolha nunca vi, mas conheço a mochila coleira. Mochila coleira. Então, o meu tintim vai para o Pedro Henrique Moutinho, com certeza absoluta, porque ele honrou o texto, ele foi com a sua virtuosidade, ele é um artista que tem uma aptidão ímpar para mostrar através dos traços as coisas que ele quer passar, e ele Sim. fez de um jeito muito incrível, e ele trouxe a nossa essência do teatro, já que a gente fez teatro junto, a questão da convenção de as pessoas completarem com a imaginação, né? Você pode assistir uma peça que não tem nenhum cenário, e que daí você completa com a imaginação. E ele fez um pouco disso também com as ilustrações dele. Tanto é que a Marina se comunica com o mundo através de um interfone, essa é a interface dela, e não tem nenhum desenho dela com interfone, apesar de ter mais de 100 ilustrações. É mesmo, Então, até são agora não vi. Tá na minha cabeça não, só. nem vai ver. Então ele deixou muitas coisas assim no ar, apesar dessa profusão de ilustrações, não tem o painel de bordo. Então tem coisas que até tem um pouco um rabisco em um momento ou outro, mas nada é entregue de bandeja, né? Ele não entrega nada de bandeja. Muito bom. Bem, estamos finalizando. Eu preciso agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, só fazendo comentários incríveis. Eu vou mandar aqui um beijão para Patrícia Machado. Obrigada, viu? Dizendo que adorou a live. Contar um pouquinho, então, para quem está nos acompanhando, que a ideia da live é essa: é bater um papo onde contem histórias, falamos sobre determinados assuntos. Hoje a gente falou sobre ressignificar. E quem me deu a honra de bater um papo comigo foi o Daniel Iazzi, que é o escritor do livro A Fantástica Bolha de Marina, que é um livro incrível. Eu super indico, ele foi um querido, me mandou um livro, uma dedicatória, que eu fiquei assim, emocionadíssima. E, então, muito obrigada por você bater esse papo comigo. Deixa aí, então, quem quiser entrar em contato com você, as suas mídias. Você já disse, né? Quem quiser adquirir o livro vai na Amazon, mas eu também vou deixar lá no final da postagem, né, do vídeo, e te agradecer imensamente que você bateu esse papo comigo. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, porque você é um rapaz super talentoso. Já fui ver peças, né, que você escreveu, agora o livro. Então, assim, parabéns, um trabalho fantástico, super atual para que a gente está vivendo. E eu acho que o mais importante é que faz a gente refletir. Isso é muito bom. Bom, quero agradecer e dizer aqui publicamente que a Mari Gabi foi a primeira jornalista a me entrevistar. Eu até escrevi isso na Sim, dedicatória está dela. guardadinho. Para sempre você vai poder guardar isso daí. Sem Você foi a dúvida. primeira pessoa a me entrevistar.
Eu tenho o maior carinho por você, fazia muito tempo que a gente não conversava, né? Que a gente não se via. Só das E eu mídias. pensei, me veio na cabeça logo de cara, assim como o Pedro sempre esteve na minha cabeça como ilustrador, você sempre esteve na minha cabeça como entrevistadora para a Bolha. Então, para eu falar do livro. Então, eu tenho um carinho enorme por você, eu agradeço imensamente essa oportunidade, esse espaço que você me concedeu. E, e convido todo mundo a conhecer a Marina e a conhecer essa história que, como todos estão dizendo, está super atual. A Lene disse aqui, sim, esse livro me fez pensar muito. Eu colocaria as pessoas que eu amo numa bolha. O que estamos fazendo de verdadeiro pelas pessoas que amamos? Lembrando que isso é uma metáfora, não estou falando, né, das máscaras, nem dos cuidados que as pessoas devem Faz continuar a tendo, gente pensar, né? Isso é muito bom. E mas aí faz a gente pensar. cada um pensa do seu jeitinho. E lembrando não só na bolha dos nossos filhos, como é importante que a gente lembre das nossas próprias bolhas. Que Exato. bolhas que nós estamos nesse momento que está impedindo a gente, ou antes da pandemia, ou depois, que vai impedir a gente de ter as nossas vivências para o nosso desenvolvimento. Então, esse questionamento é para todo mundo. Muito bom. Então agora fica a dica aqui da Mari e Gabi para adquirirem, né, a Fantástica Bolha de Marina novamente. Gente, é uma baita leitura. Eu acho que é um momento assim, que tá todo mundo com a cabeça cheia, né? Cabeça de tanta coisa ruim. É uma leitura super lúdica e muito gostosa, que faz a gente refletir e também faz a gente sair desse nosso mundinho que a gente está vivendo, né, Daniel? Com certeza. Eu Então, estou um rindo beijo. aqui porque nesse momento meu pai está me Ah, ligando incessantemente porque ele estava antes de começar a live, agora eu posso contar. Eu e meu irmão estávamos muito preocupados porque a gente não sabia onde meu pai estava. A gente estava ligando incessantemente para o telefone dele, para a casa dele, e ele não atendia. E eu acabei de ver aqui na minha tela ele, meu irmão, todo mundo mandando mensagem que ele estava, sabe aonde? 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 Que é No o filho. cinema. Olha, o final das lives, cada final de live é uma surpresa. Então, a hora que você disse isso, eu já fiquei em choque, porque eu falei, meu Deus, né? Que a última live rolou um final fantástico. Mas, então, eu tenho que me despedir de você, porque o meu tempo está acabando. E agradecer imensamente sua participação novamente. Obrigada pelo carinho de enviar um livro. De fato, sim, ele vai ser muito bem lido. E eu vou ficar lendo aquela dedicatória, né, pro resto da vida, claro. E agradecer todo mundo que está online aqui. E você de novo, um grande beijo. Se cuide e fique com Deus. Obrigado a todos os meus seguidores também que estiveram aqui presentes, meus amigos. Eu amo vocês. Te amo também, Mari. Obrigado todo mundo, gente. Valeu, obrigado. Um beijo gigante para você e a gente se vê. Tchau, obrigada. E a gente se vê, está na Amazon, gente. Corram na Amazon. Beijo. Beijos, tchau. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada que todo mundo esteve online. Hoje foi um papo delicioso com o Daniel Yazzi. E obrigada a todo mundo que está aí. Me sigam lá, compartilhem a live. A ideia dessa live é passar aí para as pessoas informação e história. E se você tem uma boa história, entre em contato comigo. Vamos compartilhar essa história para o mundo, na verdade, né? Porque a live aqui, ela atinge até onde a gente menos espera. E eu não posso deixar de agradecer o pessoal do Lux Concept Hair, que é aqui para quem é do Tatuapé, na rua Apucarana, 1652. Pessoal que cuida de mim, a equipe toda do Lux. Um beijo para a Kátia, para o Felipe, para Karina, para todo mundo, para toda a equipe do Lux que me recebe assim de braços abertos. Um beijo gigante para todo mundo de novo. E vamos lá, vamos trazer histórias boas. Toda terça, às 9 da noite. Tchau, gente. Obrigada.